Você sabe que uma classificação foi maluca quando todo mundo, no início, começa a usar pneu de chuva, o pneu azul, o pneu wet. E no final, acabou que o resultado foi um pouco parecido com o que a gente já vinha acompanhando durante toda a temporada. Lando Norris dessa vez mostrando que ele quer mesmo ser campeão e conquistando uma pole position num cenário completamente caótico que foi essa classificação no molhado lá em Las Vegas. Porém, ele não está sozinho na briga pela vitória dessa corrida, porque ao lado dele vai largar o ET Max Verstappen, que nesse ponto da prova já não tem mais nada a perder. E atrás dele, surpreendentemente, apareceu Carlos Sainz com a Williams. Não façam perguntas de como isso aconteceu. Além disso, tem vários outros detalhes que aconteceram nessa classificação que eu gostaria de contar para vocês, e até mesmo coisas que aconteceram fora da classificação. Como, por exemplo, o senhor Oscar Piastri compartilhando uma notícia que talvez atrapalhe ele dentro da própria equipe. Mas a gente vai falar de tudo isso, inclusive também a eliminação do Hamilton no Q1 e uma suposta misinformation, ou falta de informação, que ele e o engenheiro acabaram se envolvendo. E olá, senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando, eu falo de Fórmula 1 aqui. Me siga para ver mais vídeos assim. E hoje nós vamos comentar sobre a classificação do GP de Las Vegas. E vocês sabem muito bem que aqui nesse canal eu sempre passo uma boa recomendação quando eu acho que é boa e quando eu acho que é útil. Conselho também, mas na boa parte são recomendações. E a da vez é a de GoCase, que está no período de muito desconto por lá, a Go Black. Então, para você que está atrás de uma capinha de celular do seu piloto, ou até mesmo do seu time de futebol, uma mochila nova, uma bolsa nova e até mesmo acessório para pet, já que é uma novidade por lá, recomendo fortemente a GoCase. Mas dessa vez eu tenho uma recomendação ainda mais específica, que é a garrafa Fresh. Para você que quer uma garrafa térmica para controlar, óbvio, a temperatura do que você está bebendo e não se preocupar muito com isso, vá na garrafa Fresh, que agora está com preço excelente por lá. Então vá aproveitar a Go Black e usando o cupom F, você garante ainda mais desconto nas compras acima de R$ 99. Enfim, tá passado o recado de GoCase, vão aproveitar a Go Black. É o seguinte, a gente sempre começa aqui pelos últimos. E infelizmente o último é um cara que está muito acostumado a ficar em primeiro. Lewis Hamilton. Ele não fez uma boa classificação, como você consegue perceber. Choveu muito e foi vítima do acaso, do rádio um pouco equivocado e das batidas. Eu vou falar sobre elas primeiro. No finalzinho do Q1, o Berman simplesmente aceitou o fato de que ele estava fazendo uma péssima volta, não estava conseguindo controlar o carro e bateu de bico, mas ainda assim conseguiu sair bem, enquanto Alexander Albon, perto da última curva, bateu o carro. O terreno estava bem escorregadio, ele bateu e acabou abandonando. However, tinha muita gente ainda fechando volta, e o Hamilton era um desses. Quando ele terminou a volta dele, ele perguntou para o engenheiro se eles estavam tranquilos indo ao Q2, e o engenheiro só dizia uma coisa: continua acelerando, continua acelerando. E nessa altura do campeonato, o Hamilton já tinha tirado o pé. E isso em questão de 2 ou 3 segundos assim. Ele fecha a volta, pergunta se está tranquilo, e o engenheiro diz que ele não estava. O engenheiro não disse que o Hamilton estava sendo eliminado. O engenheiro só disse: continua acelerando. Hamilton não entendeu e, para piorar, ainda atropelou um cone. E bom, foi eliminado dessa forma. Ele não conseguiu nem fazer uma outra volta que ele ainda tinha como fazer, mas ele já tinha atropelado um cone e esse cone atrapalhou todo o início da última volta de classificação. Como resultado, foi eliminado. Bem como Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto, Kimi Antonelli e Alexander Albon, como você já consegue perceber. E essa classificação do Hamilton acaba sendo negativa também por um outro fator. É mais um daqueles recordes negativos. É a primeira vez que uma Ferrari classifica em último desde Fisichella em 2009. E isso em velocidade pura. Não teve nenhuma quebra, nenhum problema mecânico, nada do tipo. Bom, infelizmente isso está acontecendo com o Hamilton justamente na primeira temporada dele por lá. E aí, lá na frente aconteceu algo um pouco diferente, porque não tinha nenhum Alpine sendo eliminado no Q1. É aquilo, corrida na chuva. Classificação na chuva também, isso vale. É o quão confiante você está com o carro que você tem nas mãos. Alguns conseguem ir bem, outros acabam decepcionando. Foi o caso, por exemplo, do Hamilton, foi o caso do Tsunoda, um pouco do Bortoleto, um pouco do Antonelli, um pouco do Albon. Esses 5 assim não deveriam estar aqui. Pelo menos em condições normais não estariam. Mas beleza. 14º foi para o Oliver Berman, 13º
Esteban Ocon, 12º Lance Stroll, 11º Hülkenberg, que é um pato, sabe nadar, e tô esquecendo de alguém. E 15º para o Colapinto, que conseguiu passar o Q2, ainda óbvio, não vai conseguir chegar no Q3 com esse carro da Alpine, mesmo na chuva, mas já mostrou uma certa melhora se a gente for analisar só o resultado da classificação. Enquanto o Bergman e o Ocon, esses dois vivem juntos, chega na pista, o Bergman vai lá para frente. E o Stroll estar aqui em 12º num cenário com chuva é um pouco complicado. Mas aqui a chuva já tinha diminuído um pouco, o carro já tinha... O pneu de chuva já não era tão imprescindível. Talvez isso tenha justificado o Stroll não ter classificado para o Q3. Enquanto o Hülkenberg, é isso aí, fez o máximo que dava. E lá na frente, no Q3, Gasly vai largar em 10º, Leclerc vai largar em 9º, Radiar em 8º, Alonso em 7º, Lawson em 6º, 5º para Oscar Piastri, que estava muito ocupado usando o Instagram essa semana, 4º para George Russell, 3º para Sainz, 2º para Verstappen, 1º para Lando Norris. E aqui eu vou falar do Piastri antes de falar do Norris, porque teve uma fala do Bernie Eccleston, falando que o senhor Lando Norris é o favorito de piloto da McLaren porque ele é inglês e isso em tese ajuda no marketing, porque é muito mais fácil você vender marketing, vamos dizer, para um piloto inglês do que para um piloto australiano, porque porque o Lando ele aparece mais na mídia, enquanto o Piastri é um pouco mais quieto, esse tipo de coisa, você já imagina. E acontece que no perfil oficial do Piastri tinha lá o RTzinho, tinha lá o compartilhar. Então é como se o Piastri tivesse compartilhado uma notícia que fosse escancarar para o mundo o porquê que ele estaria sendo desfavorecido na equipe. E aí você interpreta isso de como você quiser. Você pode dizer que isso foi sem querer, que ele foi ler os comentários, isso acontece, porque já aconteceu comigo. Ou ele deve ter dado aquele RT para gerar aquele zoom, depois, gente, não sei de nada, não fiquei sabendo de nada, nem sei o que aconteceu. Porque foi exatamente isso que ele falou. Mas enfim, você interpreta como você quiser. No final, ele estava tão preocupado com isso que acabou não brigando pela pole. Enquanto lá na frente nós tivemos o Carlos Sainz em 3º com a Williams, que a gente já imaginava que a Williams ia bem em Las Vegas, porém a gente não imaginava que ia chover e que a Williams ia bem até mesmo na chuva, com o caso do Carlos Sainz. Eu acho até que o álbum conseguiria um pouco mais à frente se não tivesse batido. Mas bem... segundo lugar foi pro Max Verstappen, nada de anormal aqui, o Verstappen na chuva é isso aí mesmo. Na verdade, a única coisa anormal foi ele não ter conseguido a pole position. E em primeiro lugar ficou o Lando Norris, que mais uma vez mostra que ele quer ser campeão sim. Isso daqui é uma pole position de match point, é uma pole position de championship point. É o cara que chega num momento decisivo, já diria o próprio narrador da Fórmula 1, que é novo agora, ele marcou a pole position quando mais importava. E é esse o caso agora. Marcou a pole para Las Vegas, óbvio que ele vai ser o favorito agora. Tem um Verstappen atrás dele? Tem, mas até mesmo se ele perder essa corrida para o Verstappen e continuar em segundo, ele já vai continuar administrando aquela gordura que ele tem em relação ao holandês. E o Piastri, claro, se chegar atrás do Lando, não vai tirar vantagem nenhuma. Então, pole position muito importante no momento em que ele... Acho que ele consegue convencer as pessoas de que, ok, ele pode não ser o campeão mais brilhante do mundo, mas ele está fazendo por onde ser campeão. Principalmente depois do GP da Holanda, em que ele abandonou, perdeu muitos pontos, tá virando o campeonato e agora botou ponto de vantagem em relação ao Piastri da mesma forma. Então, pole position muito importante, a ver o que vai acontecer na corrida, mas se a gente for basear só no que aconteceu nesse sábado, ou melhor, nessa sexta para sábado, não tem o que falar do Lando. Foi muito bem. E eu quero saber seus palpites para a corrida e suas opiniões. Comentem aqui embaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal. E eu vejo vocês para o próximo vídeo para falar de Fórmula 1 e da corrida de Las Vegas, tá? Até lá!